Bom dia, segunda-feira, 21 de agosto. Título da lição: Vivendo como Filhos da Luz. Paulo escreveu: Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Efésios 5, 6. O apóstolo fez uma avaliação direta. Os que estão em Cristo e destinados a participar de seu futuro reino não devem agir como aqueles que não estão. Ele demonstrou preocupação com o efeito de palavras vazias. Ou seja, os crentes podem ser enganados por linguagem explícita a pensar que o pecado sexual não é proibido. Ou podem até mesmo ser atraídos por tais pecados. Quem é enganado assim, corre o risco do juízo final de Deus. Questão número 2. Por que Paulo exortou os crentes a não ser participantes com os pecadores ou cúmplices deles? Efésios 5, do 7 ao 10. Um texto mais longo, nós vamos extrair aqui uma frase do verso 8. Outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Paulo exortou: vivam como filhos da luz. O pagão o descrente busca o prazer através da imoralidade sexual e toda impureza ou avareza. Já o propósito do cristão é dramaticamente distinto: não agradar a si mesmo, mas a Deus. Como diz o Salmo 40, verso 8, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Agora, algumas considerações em relação à ira de Deus, citada no verso 6, nos termos: a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência. Essa ira quer dizer o desagrado divino contra o pecado, que termina finalmente com a entrega do homem ao castigo da segunda morte. Como diz Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Essa morte citada aí é a segunda morte. A ira do Deus infinito não pode ser comparada com a paixão humana. Deus, ele é amor, e embora ele odeie o pecado, ele ama o pecador. Entretanto, Deus não impõe o seu amor aos que não estão dispostos a receber a sua misericórdia. A ira de Deus contra o pecado se manifesta quando ele retira a sua presença e o seu poder vivificador dos que escolhem permanecer no pecado e, dessa maneira, participam de suas inevitáveis consequências. O terrível destino, ou a terrível sorte, alguns se expressam assim, dos judeus, depois que rejeitaram veementemente a Cristo, ilustra o que eu estou comentando aqui. Como finalmente eles persistiram em sua obstinada impenitência e rejeitaram os últimos oferecimentos da misericórdia divina, Deus retirou então o seu amparo desse povo e deu rédea solta a Satanás e a seus anjos, e a nação caiu sob o domínio do líder que ela mesma escolheu. Quando a ira de Deus contra o pecado caiu então sobre Cristo, um outro exemplo aqui que fica muito claro para nós, quando a ira de Deus contra o pecado caiu sobre Cristo como nosso substituto, na cruz, a separação de seu Pai lhe causou uma enorme angústia. Diz o Desejado de Todas as Nações, na página 637. Não devia exercer seu poder divino para escapar da agonia. Como o homem devia sofrer as consequências do pecado do homem. Como o homem devia suportar a ira de Deus contra a transgressão. Portanto, como Paulo já explicou, Deus revela sua ira entregando aos pecadores impenitentes, entregando esse grupo aos resultados finais de sua própria rebelião. E, finalmente, descerá fogo de Deus procedente do céu, e o pecado e os seus pecadores serão destruídos para sempre, conforme diz Apocalipse capítulo 20, no verso 9. Encerrando então, Deus é a fonte da vida. E quando o homem escolhe o serviço do pecado, separa-se de Deus, e se separa assim da vida. Enquanto Deus dá existência aos homens por um tempo, eles escolhem a quem irão servir. E, finalmente, receberão os resultados de sua própria escolha. Escolhamos servir a Deus, andemos em seus caminhos e estaremos sempre
sob sua misericórdia e graça. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.